O tema de hoje, gente, é muito interessante. É para responder e-mails de Henrique Valadão da Silva, do Recife, em Pernambuco, Hélio Monteiro Dickman, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Thelma Aparecida Lessa, de Cascavel, Olívia Tereza Maldonado Vitti, de São Paulo, capital, Vicentina Andrade Vieira, de São Caetano do Sul, Antônio Carlos Noronha de Góes, de Manaus, no Amazonas, Cícera Maria Castiel Menezes, de Teresina do Piauí, Pedro Paulo Lins, de Lisboa, em Portugal, e Henrique Lessa, de Boston, nos Estados Unidos. Vejam que interessante. Já, olha, está aumentando muito, desde que a Rede Vida divulgou mais o seu aplicativo, né? Está aumentando muito do exterior, né? Então, olha as perguntas. Professor, sou professor e vejo que meus alunos querem muito aprender e ter sucesso na vida. Eu fico indignado quando dizem que o brasileiro é preguiçoso e que não quer aprender. E ele me conta, por exemplo, o esforço que alunos simples da cidade dele fazem para aprender. Eles querem aprender, eles fazem perguntas. Agora, ele fala, mas a escola, nós precisamos oportunizar essa aprendizagem, assim por diante. Olha outro, professor, outro dia fui numa palestra sua com mais de 2.000 pessoas e fiquei pensando, como é que o brasileiro compra o ingresso, paga, sai de casa à noite para assistir uma palestra? Que povo é esse? Sabe que uma palestra minha, por exemplo, é uma aula, gente. Eu preparo a palestra igualzinho uma aula, é uma aula de 1 hora e pouco. Sinto falta, professor, do que tinha no Brasil, esse é um dos dois do exterior, ó, que assistir cursos, seminários e palestras em que você não precisava ser de nenhuma entidade ou organização. Olha que interessante, você apenas comprava ingressos e ia aprender. Aqui não tem isto, este povo não gosta de se aperfeiçoar, de mudar, querem sempre ficar na mesma. Olha que interessante. Né? Assisti um seminário de vendas que mudou a minha vida, diz o outro aqui. Nunca imaginei ter um evento desses na minha cidade. Então o tema, sabe qual é? O brasileiro e o desejo de aprender. Eu quero explicar para você, telespectador, você que está aí me assistindo, o seguinte, que só no Brasil, basicamente só no Brasil, com raríssimas e honrosas exceções, em alguns outros países, muitas vezes organizado por brasileiros, é que tem essa coisa de palestra aberta, como a gente chama. Você vai num teatro, você vai num auditório, não para assistir um cantor, não para assistir um show, um teatro, mas para assistir uma aula, para assistir uma palestra, para assistir um conjunto de palestras, né, gente? Um seminário, por exemplo, sobre liderança, sobre vendas, um congresso aberto. É claro que médicos sempre fizeram congressos médicos, advogados, congressos jurídicos, etc. E cada especialidade, né, cientistas fazem muito, mas aberto, que eu digo, é só no Brasil. Agora, onde eu vou, gente, você vê outdoor. Fulano de tal, não perca palestra sobre isso, sobre aquilo, quer dizer, é só no Brasil, e vai dizer que o brasileiro não gosta de aprender. Ele compra ingresso, ele paga o ingresso, ele sai de noite da sua casa. E olha, gente, é verdade isso que está falando. Onde a gente vai são 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 800 pessoas, 600, é impressionante. Vai lá para quê? Para assistir um professor falar. Agora, então o brasileiro não gosta de aprender? Então o brasileiro, alguma coisa está errado no nosso sistema educacional, alguma coisa, porque a pessoa, gente, é impressionante. E olha, no Brasil inteiro. Você vai em cidades médias, às vezes cidades menores. Não é? Uma vez eu fui numa cidade, convidada numa cidade que eu nunca tinha ouvido falar. Chega lá, tem 3.000 pessoas. Sabe, gente, perguntando coisas sérias, querendo entender coisas sérias. E pode reparar que cada vez mais, sabe, esses tipos palestra show, né? Essas coisas só de emoção, eles estão diminuindo, as pessoas querem mais conteúdo, querem aprender. Vamos ver um pouco mais em seguida.
Bem-vindos de volta, e eu queria comentar com você esse texto aqui, que eu peço que você leia, comente, discute, avalie. Não é para você concordar, é para você pensar nisso. Olha lá. O brasileiro e o desejo de aprender. Simplesmente não é verdade que o brasileiro não quer aprender, não tem desejo de aprender. Nessas últimas semanas, tenho participado de eventos com mais de 1.000 pessoas que compraram ingressos para assistir uma aula de 2 horas de um professor. Essas aulas, chamadas de palestras no Brasil, enchem auditórios, centros de convenções, hotéis e mesmo igrejas. Não há em nenhum lugar do mundo, preste atenção, não há em lugar nenhum do mundo esse tipo de atividade pública, onde as pessoas compram ingressos não para assistir um show de música, teatro, balé ou filme, mas apenas para assistir uma aula. É igualmente incrível como após as aulas, palestras, os participantes vão ao encontro dos professores para perguntar, tirar dúvidas, pedir sugestões de leitura, etc. Não vejo isso, gente, em nenhum lugar do mundo, e olha que eu viajo. No mundo todo há congressos, simpósios, conferências, seminários, mas quase sempre voltados para uma classe profissional ou membros de uma associação, sindicato, universidade. O que digo ser totalmente incomum é uma pessoa ver um outdoor na rua ou uma publicidade qualquer informando que haverá uma palestra individualmente, sem pertencer a nenhuma agremiação, comprar um ingresso e ir assistir uma aula da mesma forma como vai ao cinema ou vai ao teatro. Algumas empresas brasileiras promotoras de palestras tentaram levar esse conceito para o exterior e nem sempre obtiveram êxito. Olha aqui, entre aspas, realizamos eventos e palestras para brasileiros residindo aqui no Japão, mas os japoneses nativos acham muito estranho esse tipo de atividade e quase nunca participam, afirmou um brasileiro que promove eventos no Japão. Da mesma forma, há brasileiros fazendo esse tipo de eventos para brasileiros na Inglaterra e mesmo em Portugal, mas o público-alvo são os brasileiros residentes nesses países, me afirmaram os promotores. É claro que vão também não brasileiros, mas quase sempre levados por brasileiros. Isso que é interessante, gente. Assim, a ideia de que o brasileiro não gosta de aprender, não tem interesse pelo conhecimento, é no mínimo uma meia-verdade. A explicação pelo apelo que essas aulas, palestras públicas têm, talvez se explique pelo fato de que as escolas, principalmente as universidades, são muito teóricas e distantes da realidade do dia a dia e do mercado. E essas aulas, palestras, quase sempre são muito práticas e voltadas para a realidade concreta das pessoas e das empresas. E quanto à possível crítica de que essas aulas, palestras são apenas de autoajuda, basta ver que o conteúdo da maioria delas trata de temas de gestão, tecnologia, ciência e assuntos que nada têm a ver, o que preconceituosamente se denomina de autoajuda. E você? Como está o seu desejo? Como está a sua disposição e ação para aprender? E eu termino com o Pense Nisso Sucesso. Gente, é impressionante. Gente, é impressionante. Não é que há mais, olha, prestem atenção, há mais de 40 anos, quase há 50 anos, essas palestras começaram no Brasil. Não é? Eu, como sou já mais velho, participo desse movimento desde o comecinho, né? Que é pessoas convidarem você para ir num cinema e falar para empresários, e falar para pessoas interessadas, estudantes. Quantos lugares a gente vai em que se dispensa a classe inteira
de um curso de administração, às vezes o curso inteiro, né, de administração, de economia, né, de recursos humanos, né, de gestão de pessoas, sei lá, para assistir uma aula de um professor de fora. O que eu quero chamar a atenção de vocês, eu vou repetir, isso não existe em lugar nenhum do mundo. E a gente diz que o brasileiro não quer aprender, que o brasileiro tem aversão a tudo que... Gente, pense um pouco, será isso verdade? Vamos ver um pouco mais em seguida. Nós estamos discutindo aqui, gente, o tema o brasileiro e o desejo de aprender. É impressionante, porque eu sou professor desde sempre, né? Desde que me conheço por gente, né? Eu comecei a dar aula, gente, de história, história geral, história do Brasil, né? Ainda no antigo ginásio, né? No ensino fundamental. Então, e aí eu sou professor a vida toda. É impressionante o que a gente recebe, gente, de e-mails, de WhatsApps, de mensagens, de cartas até hoje, de lugares distantes, né, pedindo orientação, querendo saber como é que eu faço, né, com a minha loja, como é que eu faço, como é que eu trabalho melhor os meus colaboradores, como que, enfim, gente, querendo entender a realidade concreta do mundo. É impressionante, gente, onde você vai, sabe, há dezenas de pessoas querendo ouvir alguma coisa nova, alguma coisa diferente, alguma coisa que eles mostram, e não sou só eu. O Brasil, gente, é o único lugar que eu conheço que palestrante virou profissão, né? Então, quantos ex-presidentes de empresas, já aposentados, ex-grandes executivos, né? Vejam, esportistas campeões, né, se transformaram em palestrantes para mostrar aos outros o que as fez vencer, o que as fizeram vencer. Não é verdade? Quais são as coisas, quais são as atitudes que elas tiveram, né, quais são as dificuldades que passaram, e lotando, gente, lotando às vezes ginásios de esporte. Não é para você assistir essas pessoas dando testemunhos da sua vida, da sua dificuldade, sabe, de como conseguiu vencer, como conseguiu passar por determinados obstáculos, como conseguiu vencer a rejeição, né, o descrédito dos outros. Agora, gente, isso tudo mostra, né, agora o que eu vejo hoje? Muitas palestras sobre inovação, sobre tecnologia, sobre criatividade, como você formar, por exemplo, né, equipes campeãs, né, equipes de alta performance, por exemplo, como você trabalhar com isso, como gente, eu às vezes sou como equilibrar trabalho e família, como equilibrar a vida pessoal com vida profissional. Não é? Como, por exemplo, olha, agora nós fizemos uma série de apresentações, né, de aulas, de palestras, sobre a literatura, por que ler os clássicos, né? Qual é a importância da leitura. Então você veja, por exemplo, né, há cursos de oratória, né, tem o Reinaldo Polito dando cursos há quantos anos, ensinando comunicação e expressão, né, clareza, concisão e harmonia, quer dizer... Tudo isso, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito difícil encontrar fora do Brasil. E não encontra. Essa coisa aberta que eu estou dizendo a vocês, pessoas e empresas que vivem disso, vivem da organização de palestras e eventos, só existe aqui. Não é? Só existe aqui. Às vezes tem algumas empresas no exterior que fazem isso perifericamente. Por exemplo, elas têm um jornal e esse jornal produz, vamos dizer assim, ela realiza uma palestra para os seus leitores, aproveitando os meios, mas uma empresa, né, só aqui que tem. Então é muito importante a gente tirar esse estereótipo da cabeça da gente de que o brasileiro não gosta de aprender. Não quer aprender, não quer o novo, que o brasileiro não quer, vamos dizer assim, crescer. Pelo contrário, gente, eu vejo no resto do mundo
pessoas muito acomodadas, muito paradas, sabe? Aquele mindset fixo realmente, quer dizer, aqui é assim, nós somos assim, nós temos que eternamente ser assim. No Brasil não é assim. Você pode reparar que no Brasil, se você oportunizar aos seus colaboradores formas diferentes de aprender, reunir de vez em quando, trazer ou uma pessoa de fora ou você mesmo, preparar um tema, sabe, fazer um debate, você vê que as pessoas renascem, as pessoas querem aprender, elas querem perguntar. Entendeu? Então, esse desejo de se desenvolver, sabe, vejam a nossa fundação, né? Entre no site Fundação Lanf.org.br, né? O Lanf é de Luiz Almeida Marins Filho. Nós temos como foco, né, ensinar a aprender. A gente fica impressionado de ver a demanda que nós temos de professores querendo aprender, de alunos querendo aprender, de dirigentes escolares querendo aprender, querendo discutir, querendo encontrar o melhor caminho. Então, gente, pense nisso. Sabe, eu queria dizer uma coisa para vocês bem clara. Olha, a gente que viaja muito, que conhece, né, muitos povos, nunca viu um povo com tanta vontade de aprender e com proatividade para isso do que o brasileiro. Pense nisso, acredite nisso e muito sucesso.